Antes da gente começar, eu quero falar uma coisinha simples, que é o seguinte. Aqui no canto inferior direito, eu geralmente marco esses dois itens aqui, ou melhor, eu marco esse item e desmarco esse item. Por quê? Porque para ficar mais fácil da gente clicar nos objetos, ó, eu clico ele pela face, certo? Eu vou clicando aqui pela face. Então é esse o primeiro aqui, é pra gente clicar pela face. Esse outro aqui, opa, desmarquei. Esse outro aqui é para ele não mover enquanto eu clicar. Por exemplo, se eu clicar nele, ou melhor, se eu clicar e mover, ó, ele não move. Para mover eu tenho que clicar e aí sim mover, certo? Se ele tiver desmarcado, eu tenho que se eu clicar, ele já move, já seleciona e move, certo? Eu não falei desse aqui, né? Esse outro aqui, eu não clico nas faces, eu não clico. Para clicar, eu tenho que clicar na borda, ó, nas linhas. Eu não gosto muito desse efeito, porque, por exemplo, um piso, por exemplo, esse piso aqui, ó, se eu quiser clicar, eu tenho que vir na bordinha dele aqui, talvez eu não consiga clicar ali direito, ó, porque ele tem uma outra borda aqui, então eu não acho isso interessante. É só por isso, tá? Bom, eu tô falando isso simplesmente porque vou fazer algumas coisas aqui, e aí a sua configuração pode estar diferente, e aí talvez não fique bem interessante esse alinhamento. Bom, isso aqui só foi o início. Agora o que a gente vai ver? Nós vamos ver os tipos de família e alguns detalhes entre essas famílias. E claro, alguns parâmetros e algumas configurações. Sobre a diferença das famílias, nós temos 3 tipos de famílias: as famílias de sistema, as famílias carregáveis e as famílias model in place, ou modeladas no local. Por exemplo, eu tenho aqui uma parede, certo? Essa parede eu não vou carregar ela já é do sistema, ela já vem junto com o programa. O máximo que eu vou conseguir fazer é modificar algumas condições aqui e modificar alguns materiais, alguns tipos, alguns parâmetros dentro da propriedade de tipo. Aqui no caso, eu tenho uma cadeira. Essa cadeira está na categoria de mobiliário. Então, eu posso carregar uma família da internet e trazer aqui, certo? Ou eu posso criar essa cadeira e depois levar ela para outros programas de um modo que é carregando essa família, né? Inserindo ela no projeto, certo? E nós temos também as famílias Model in Place, as famílias de modelagem. Não temos nenhuma aqui nesse momento, a gente vai fazer, mas ela está mais ou menos aqui, mais ou menos não, né? Ela está aqui, ó. Arquitetura, componente, modelar no local, certo? Bom, e aí a gente vai fazendo essa modelagem e categorizando esse elemento caso seja necessário. Bom, eu vou parar um pouquinho agora para falar sobre parâmetro. Vamos lá. Isso vai ser muito importante para a configuração dos nossos desenhos, tá? Por exemplo, na parede que eu já cliquei aqui, ó, nós temos esses tipos de parâmetros que ficam nessa área aqui, na área das propriedades, e esses parâmetros que ficam aqui dentro, tá? Qual é a diferença deles? Os parâmetros que ficam aqui, eles são os parâmetros de instância. E esses que estão aqui dentro são os parâmetros de tipo. Qual é a diferença deles? Vamos lá. Se eu pegar aqui, deixa eu fechar esse aqui, eu vou fazer uma parede aqui qualquer. Parede 300, vou fazer ela aqui, pronto. Então o que acontece? Se eu quiser modificar, ou melhor, deixa eu fazer aqui outra parede, copiar essa parede aqui, pronto. Eu tenho aqui 3 paredes, certo? Se eu vier em editar tipo, perdão, vou clicar em uma, né? Vou clicar em editar tipo. E vou mudar a espessura delas, ó. Ao invés de 0,30, eu vou colocar 0,60. Pronto. Dá um OK. OK. Veja que todas elas mudaram, certo? Agora, se eu pegar essa parede aqui e mudar a restrição dela,
a altura não conectada, eu vou chegar nela aqui e vou colocar 5. Opa, ela vai ter, ó, 5 metros, mas eu só mudei ela, não mudei as outras. Para eu mudar todas, eu tenho que selecionar todas elas. Aqui vai ficar, ó. Aqui vai ficar sem uma numeração, vai ficar variável, no caso. E aí eu posso colocar 4. Pronto. Todas elas agora vão ficar com a mesma configuração, ok? Bom, então, a diferença básica dos parâmetros de instância e dos parâmetros de tipo é que o da instância, ela pode ser feito de em um objeto, e as de tipo vão ser feitas em toda a categoria que foi, ou melhor, em todo o tipo que foi modificado. Deixa eu apagar. Bom, gente, isso aqui foi uma visão geral, só para a gente ter uma ideia, e a gente vai continuar na próxima aula. Até logo!